Paz do Senhor, irmão. Amém. É bom nós estarmos na presença do Senhor nessa noite. Hoje nós nos propomos a falar sobre o comportamento do cristão diante dos jogos de azar, né? Eu gostaria de ler para os irmãos o Salmo de número 128. Salmo de número 128 é conhecido como o Salmo da Família. Mas existem princípios de Deus aqui muito esclarecedores. O Salmo de número 128. O Salmo de número 128 nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Nós louvamos a Deus por este salmo, nós louvamos a Deus por esta palavra. É importante a gente compreender que quando a gente vai falar de algumas condições, existem questões que a Bíblia não dá conta, em 66 livros, de abordar todos os assuntos, todos os temas, todas as verdades possíveis, todas as regras possíveis, todos os mandamentos possíveis. E diante de algumas situações nós precisamos nos nortear diante de alguns princípios. É o caso, por exemplo, do jogo de azar, né? Não há nenhum texto na Bíblia, e é claro isso, e se alguém um dia disser assim, onde está escrito não jogarás? Não há nenhum texto na Bíblia que possa dizer assim, que é um texto que diz que claramente eu não posso jogar. Mas existem princípios, né, mandamentos bíblicos que vão nos nortear para a gente entender qual é a vontade de Deus, porque o mais importante aqui é nós entendermos qual é a vontade de Deus. O pecar é estar fora da vontade de Deus. O pecar significa errar o alvo, é ou não é? Não é isso que a palavra pecado significa? Errar o alvo. E entender a vontade de Deus é o princípio norteador para a gente viver. A ética, né, como a gente entende, a ética é a Bíblia na prática, o viver, é como viver e agradar a Deus. A ética cristã nos ensina isso. Ela vai nos nortear para que a gente tome as atitudes corretas. Então, o que a gente faz diante disso? Nós já lemos um texto aqui que vai falar um pouco sobre isso, né? Há um princípio norteador interessante aqui, que é o princípio do trabalho, né? Nós vamos entender diante da palavra de Deus que Deus estabeleceu o trabalho para o homem. E o trabalho, ele começa antes mesmo da queda do homem. Hoje a gente reclama muito por causa do trabalho, né? Tem aquela citação de reclamar da segunda-feira, do domingo à noite, porque segunda-feira já tem que trabalhar. Mas o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é um princípio de Deus. Vamos em Gênesis capítulo 3, versículo 19, bem rapidamente lá. O Senhor, depois da queda do homem, o Senhor estabelece um juízo para a vida do homem. Um juízo esse que é o padrão pelo qual nós devemos viver. Gênesis capítulo 3, versículo 19 nos diz assim: olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Uma linguagem metafórica aí. Quando ele fala do suor, ele está dizendo do trabalho. Então o homem vai ter que trabalhar para comer. Nós vamos ver em toda a Bíblia Sagrada citações que elas remetem exatamente a essa aqui: para trabalhar para ter o sustento, trabalhar para ter o alimento, trabalhar para enriquecer, trabalhar para conseguir os bens. Então, um dos princípios interessantes aqui estabelecidos por Deus
é o princípio do trabalho. E nós vamos observar na Bíblia Sagrada que a forma como Deus louva o enriquecimento é através do trabalho. Então, somente através do trabalho. Esses sonhos hollywoodianos, né? A gente passar lá na frente dos condomínios e ver as pessoas na frente lá das suas piscinas e nas suas casas, suas mansões, e ficar assim imaginando, falando, imagine se fosse eu. Não é um princípio norteador para a vida do cristão. Nós entendemos que o Senhor, Ele valoriza o nosso trabalho. Nós vamos ver no Novo Testamento algumas citações. Vamos abrir aqui em Efésios, que vai falar também sobre isso, né? Efésios capítulo 4, versículo 28. Nós vamos ver Paulo fala na igreja de Éfeso. Glória a Deus. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha porque acude o necessitado. Glória a Deus, né? Então o Senhor sempre vai valorizar o trabalho, o ganho pelo trabalho. Pastor Rosalvo é empresário, é Pastor Rosalvo? E vai lá o rapaz trabalhar com o Pastor Rosalvo e é assim. Trabalhou, no final do dia, ganhou salário. O Senhor sempre valorizou isso aqui. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 13:11, há uma citação aqui, eu vou ler rapidamente aqui, versículo 11. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Tá? E versículo 10 assim, porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Então é um princípio da palavra de Deus. Você vai ver o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é recheado de textos que vão valorizar o trabalho. Então, diante dessa perspectiva, diante daquilo que eu tenho estudado hoje, as loterias elas fogem exatamente ao contrário desse princípio, né? O princípio do trabalho para se ganhar, do trabalho para enriquecer. A gente acha bonito, não é? Quando alguém chega assim, olha, fulano e tal, chegou aqui na cidade e montou uma bicicletaria, né? E foi trabalhando, hoje tem várias lojas espalhadas em todo o Brasil. Mas tudo isso foi conseguido como? O trabalho. E, irmãos, diante de alguém trabalhando, há uma bênção de Deus, seja a pessoa cristã ou não. Diante de alguém trabalhando, há um trabalhar de Deus, o Senhor aprovando, seja cristão ou não, porque o trabalho é uma bênção de Deus. Então nós entendemos que o jogar na loteria, ele vai fugir disso daqui. Normalmente as pessoas falam que vão jogar na loteria e já falam o quê, irmão? Como é que se fala quando você vai jogar na loteria? No final do ano é uma movimentação da Mega Sena. No meu trabalho é assim, é bolão para cá e bolão para cá. E aí fala assim, Samuel, todo ano eu vou ficar para o último sempre. Fala assim, Samuel, é o seguinte, você vai ficar sozinho aí. Porque quando eu ganhar a Mega Sena da virada, eu vou mandar só um e-mail aqui para a empresa e vai ficar você sozinho aí, porque ninguém vai voltar aqui. Já pensa-se logo na preguiça, né? Já pensa-se logo em fugir do trabalho. E na verdade, não é esse o princípio que Deus deixou. O princípio que Deus deixou é o princípio do trabalho. Vamos abrir o Salmo 128, que a gente acabou de ler.
como que o povo de Israel valorizava isso, como Deus valorizava, como os salmistas valorizavam o trabalho. Olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2, olha, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será. Não é bom, irmão, quando você chama o seu filho para orar? Eu fico muito contente quando eu chamo Samuel para orar lá na mesa, e ele fala assim: Senhor, abençoa as mãos que trabalharam por esse alimento. O nosso coração se alegra, porque foi assim que Deus fez a gente trabalhar, não é? Trabalha, compra aquela coisa muito gostosa para comer, não é? Aí vai senta na mesa, né, mané? Oh, glória a Deus, aquela mesa abençoada de vidro, não é? Senta na mesa e vamos comer. Glória a Deus. Vamos, Eclesiastes 9:7, goza a vida, come de tudo, conselhos gerais para a vida, Eclesiastes capítulo 9. Então é assim, esse é o princípio de Deus. É o princípio do trabalho, o princípio do toma lá da carne. Nesse sentido, eu toma lá da carne. Trabalhou, comeu. Não trabalhou, não comeu. Né? Esse é o princípio de Deus. Nós entendemos e já podemos entender que essa realidade dos jogos de azar, eles fogem disso daí. É o dinheiro fácil, é o dinheiro pelo dinheiro, né? É a jogatina, é o vício. E nós vamos entender que já foge desse princípio da qual nós já falamos aqui, o princípio do trabalho. Então, irmãos, é uma coisa interessante, até fugindo um pouco da questão dos jogos de azar, a gente tem que parar com essa autocomiseração, irmãos. Esse coitadismo, né? A gente vai trabalhar e aquele coitadismo, essa vida, esse negócio todo, aquele negócio do cristão. Irmão, a segunda-feira é um dia de bênção, não é um dia de maldição. E nós cristãos às vezes entramos na onda do mundo, não é? Todo mundo faz, a gente entra na onda também, é verdade. Segunda-feira, eu queria ter 60 dias de férias, eu queria, né, assim, o sonho de... E o Senhor vai falar sempre do preguiçoso e do trabalhador no livro de Provérbios. O preguiçoso, como é que ele fala? Tem um leão ali fora, não é isso? O preguiçoso sempre vê um leão lá fora. Ele está dizendo o seguinte: o preguiçoso sempre vê a dificuldade. Sempre tem uma dificuldade. Está chovendo, está sol demais, está frio, está neblina, está ventando, não é? E é assim, sempre tem uma dificuldade. Em São Paulo, a gente evangelizou bastante e a gente já percebia já que tinha gente cabra bom para toda obra, mas tinha irmão que se ele visse uma pequena nuvem lá, ele já profetizava chuva já, né? Mas o preguiçoso, ele sempre vê a dificuldade primeiro, a dificuldade se agiganta. Então, irmãos, trabalhe, que trabalho é bênção de Deus. Vai limpar a casa, limpe bem limpado. Vai capinar, capine. Vai pintar, pinte bem pintado. Trabalhe, honre essa bênção que Deus deu, porque é assim o princípio do trabalho. Então nós vamos entender que a primeira coisa que a gente entende que os jogos de azar fogem do princípio divino é o princípio do trabalho. Deus fez o trabalho para o homem trabalhar e ganhar, trabalhar e comprar, trabalhar e comer. É assim. Você vai ver a Bíblia toda dizendo isso aqui, e o que Paulo está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses 3:11, 3:10, né? É o que está lá no começo já. Quem quiser trabalhar, que também não come, né? E é muito claro isso aí. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é sobre a cobiça, né? O pecado da cobiça. Vamos abrir em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Versículo 17 de Êxodo capítulo 20, ele vai falar aqui, ele está citando os 10 mandamentos, e o último mandamento aqui é o mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Né? Então, a cobiça. Né? A cobiça é a ideia de querer o que é do outro. Normalmente, quando alguém vai jogar na Mega Sena, ele está pensando assim, né? Quando alguém vai jogar na Mega Sena, ele está pensando assim, olha, eu vou ganhar e vou doar tudo. É assim que pensa, irmão? A moça já fala assim, olha, eu vou colocar silicone, vou fazer um monte de coisa, eu vou puxar de lá, esticar de cá, eu vou ficar igual a fulana de tal. Eu vou comprar uma casa igual a casa de fulano de tal. Então, em geral, irmãos, isso aqui é de praxe. A cobiça está muito envolvida nisso aqui. Né? O querer ficar rico e se tornar refém dos bens. Em 1 Timóteo 6, tá até aqui, eu coloquei o texto aqui, tem um texto aqui que é muito claro, e o texto, irmão, ele põe um ponto final aqui. Não dá para a gente remediar aqui e dizer assim, não, mas eu acho que está querendo dizer outra coisa. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 6, 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então Paulo está dizendo a Timóteo aqui, o texto é 1 Timóteo, e na segunda carta a Timóteo, Paulo vai falar de um tal de Demas, né? E no final ele vai dizer que Demas o abandonou amando o presente século. A Bíblia não vai dizer qual foi o pecado de Demas, mas ele abandonou por causa das coisas da vida, por causa dos prazeres da vida, das tentações da vida. Ou quem sabe foi mais um que abandonou Paulo, a igreja, o Senhor, por causa dos bens. Então o texto está colocando um ponto final aqui. Aquela pessoa que é dominada pelo desejo de enriquecer. É isso que o texto está dizendo aqui. É o desejo que nos domina. É o desejo que nos faz, no dia 31, deixar a mulher lá assando o galeto e vai lá na fila de 30 metros da loteria para comprar o jogo, porque senão ele não dorme. É o desejo que faz muita gente trocar o dinheiro do pão, e eu já vi muito, para fazer a fezinha do bicho lá. É esse desejo de enriquecer, e essas pessoas caem em muitas armadilhas, e Paulo vai dizendo, olha, desejos descontrolados e nocivos. Então a cobiça é tão grande que se torna algo descontrolado, algo nocivo, e leva o homem à ruína e à destruição. E ele conclui, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, sempre envolvendo dinheiro, sempre envolvendo dinheiro. Então ele vai dizer isso aqui, e em Mateus capítulo 6, versículo 19, é um texto muito interessante também, que eu queria ler com os irmãos, que vai falar sobre o dinheiro como Deus, o dinheiro como fim, não como meio. Nós já falamos aqui por diversas vezes, irmãos, que o dinheiro, ele é um bom servo e um mau senhor. O dinheiro não foi feito para estar no trono, o dinheiro foi feito para estar na sola. O dinheiro não foi feito para estar na frente, o dinheiro foi feito para estar atrás. Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, versículo 19. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam, mas ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem destrói,
Pode ler mais. Até o 24, por favor. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um, ou amar a outro, ou devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, mais uma vez, Jesus está falando de juntar tesouro, né? Do homem que quer enriquecer. Ele está falando dos olhos. Que pecado que ele está falando aqui, irmão, quando fala dos olhos? Da consciência, da cobiça, do desejo. Né? Então ele está dizendo, ó, os olhos são a candeia do corpo, quer dizer, aquilo que eu olho, aquilo que eu vejo e quero, aquilo que eu vejo e desejo, isso são a candeia do corpo. E ele vai falando sobre o dinheiro, ele vai discorrendo, e ele termina, Jesus, pela primeira vez aqui, o dinheiro é colocado como um Deus, né? Mamon aqui quer dizer riquezas, quer dizer dinheiro. Então não tem como servir a Deus, o Deus poderoso, e servir as riquezas. Então nós entendemos, irmãos, diante disso, que quando envolve jogos de azar, há, na maioria das vezes, o pecado da cobiça, do querer. E na verdade, a confissão de Westminster coloca até o pecado do roubo, né? O pecado do roubo, porque o nome é jogo de azar, por quê, irmão? É jogo de azar porque um ganha e quantos perdem? Não há justiça nisso, né? Não há justiça nenhuma nisso. Porque está muita gente dando e está um recebendo. Por isso que o nome é jogo de azar. Fala que é jogo da sorte, mas na verdade o nome correto é jogo de azar. O governo brasileiro estabeleceu que os bingos não podem mais operar. Não tem bingo mais operando no Brasil, porque o bingo é um jogo viciante e assim por diante. Mas a loteria continua por aí. E na verdade a loteria e o bingo, a diferença é só a proporção, né? E diante de Deus não existe valor quantitativo diante dos erros, né? Tanto faz alguns centavos como alguns milhões, é pecado da mesma forma. Então as pessoas que querem enriquecer, que buscam enriquecer, em geral através da loteria, podem estar se envolvendo no pecado da cobiça, o querer ficar rico. Provérbios 13:11 vai dizer que a riqueza fácil ela traz males, né? Mas aquele que enriquece devagar, aquele que busca o trabalho, ele é abençoado por Deus, né? Então nós entendemos isso aqui. Uma outra questão, irmãos, é a questão do sistema em si, né? A Bíblia fala que o cristão ele não pode sentar na mesa dos escarnecedores. Então é um sistema corrupto, é um sistema injusto, é um sistema que se apropria do vício das pessoas, da ausência de domínio próprio. Então o cristão não tem que participar, porque você imaginou, irmãos? Você ganha lá quantos milhões dá? Fala para mim aí. 20 milhões. Você ganha 20 milhões, mas muitas famílias ficaram sem o pão por causa dos 20 milhões. Você ganha 20 milhões, mas muitas famílias ficaram sem o arroz. Então, nesse sentido, é um sistema injusto, porque se apropria principalmente do vício de pessoas. A gente conhece, hoje tem menos isso, mas eu conhecia pessoas que eram viciadas, compulsivas pelo jogo de azar, e ela não ficava sem fazer o seu jogo de azar. Da mesma forma que ela comprava o pão, ela ia lá e fazia o jogo de azar. E se não tinha dinheiro para o jogo de azar, tirava o dinheiro do pão
e comprava lá um jogo de azar. E você já deve ter visto pessoas dessa forma. Então é um sistema corrupto porque se apropria disso. Se apropria do que é abusivo. Mateus capítulo 21, Jesus vai chegar na igreja. E quando Jesus chega na igreja, e está acontecendo o que na igreja lá? A pessoa vinha, oferecia o sacrifício. Eu trazia minha pombinha, eu sou servo de Deus, trago meu sacrifício, entrego meu sacrifício. O sacerdote entrava por uma porta com a pombinha e saía pela outra. Aí, falava assim: estou vendendo a pombinha aqui para você sacrificar. Aí vinha outro, pegava a pombinha, comprava a pombinha, sacrificava. O sacerdote entrava por uma porta e saía pela outra. E vendia a... E Jesus, ele não se conformou com isso. Esse inconformismo tem que fazer parte de nós, irmãos. Porque você fala assim: mas é pouca gente que joga, é o valor pequeno. Para muita gente isso não tem muito valor. Mas para algumas pessoas é um valor expressivo que se joga. E é um sistema que se apropria do vício das pessoas. Pastor, Sim. eu conheci uma senhora que se ela não tivesse dinheiro para jogar em bicho, ela ia pedir emprestado. E ela levantava cedo, fazia o café, riscava o palito de fogo na xícara de café para ver que bicho ia aparecer na fumacinha lá. Ela jogava, mas era, sei lá, era vício, não. E tem mais um pecado aí, né? Ocultismo, né? Pecado do ocultismo. Toda vez que a gente invoca alguma coisa para a gente receber resposta, quer ser dos ares, quer ser do... Então, a igreja não pode se conformar com isso. Porque é um sistema abusivo, assim como Jesus não se conformou. Nós não sentamos na mesa dos escarnecedores. Quando a Bíblia diz assim, se assentar na mesa dos escarnecedores, na roda dos ímpios, a gente só pensa que sentar na roda do ímpio é o quê? É estar lá o grupo da piada e está todo mundo lá contando piada e a gente entrar lá no meio da piada. Não é só isso, não. É todo o sistema corrupto, todo o sistema abusivo que existe por aí, que tira de um e coloca para outro. Todo esse sistema tem que ser denunciado pela igreja. Filipenses 4:8, vamos ler Filipenses 4:8, só para a gente concluir aqui, e eu dar a oportunidade para os irmãos dizer alguma coisa aí. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.